Oi, maravilhosa! Que a vida de Deus esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua casa nessa quarta-feira. A partir de hoje eu quero trazer todos os dias um salmo para nós refletirmos, um capítulo do livro de Salmos. São 150 capítulos no total, então serão 150 dias refletindo cada dia acerca de um dos capítulos. E para começar hoje, vamos ler o livro dos Salmos, no capítulo 1, que diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores, dependendo da tradução. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não prosperarão e não resistirão ao julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Esse capítulo do livro de Salmos traz vários ensinamentos para nós. E o primeiro deles é que aquele que anda segundo o conselho do Senhor, segundo a palavra dele, e não imita a conduta dos pecadores, ou seja, daqueles que se orgulham de viver uma vida leviana, que se orgulham de viver uma vida talvez promíscua, iníqua, são pessoas felizes, ou seja, bem-aventurados. E o que quer dizer bem-aventurados? Pessoas prósperas, pessoas que avançam, pessoas que têm a bênção do Senhor sobre a vida delas. Essas pessoas que andam conforme a vontade do Senhor e não imitam a conduta dos ímpios são pessoas que serão bem-aventuradas, bem-sucedidas. Aqui no versículo 3 diz: é como uma árvore plantada à beira das águas correntes. Essas árvores que são plantadas próximas correntes de águas, normalmente são árvores mais fortes, mais resistentes. Por quê? As suas raízes são frequentemente irrigadas, estão sempre em contato com a água, ou seja, elas conseguem absorver nutrientes do solo, porque este está sendo bem umedecido através das águas. E nós sabemos que para uma planta crescer resistente, a raiz dela precisa estar bem nutrida, tanto de nutrientes que vêm da terra, quanto bem regada, que é o que a água proporciona. Então, a árvore que é plantada à beira das correntes dá fruto no tempo certo. E as suas folhas não murcham. Por quê? Porque ela começa o tratamento na raiz. Ela não é irrigada de cima para baixo, mas de baixo para cima. Então, desde a raiz, ela já é nutrida e alimentada daquilo que ela precisa. E por isso, ela dá fruto no tempo certo. Ela é próspera. Ela é uma árvore saudável. E assim o salmista compara aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, não imitam a conduta dos pecadores, a uma árvore que é plantada à beira dos ribeiros, ou seja, uma árvore próspera, que as suas folhas estão sempre verdes, não murcham e tudo que ele faz prosperará. Muitas pessoas parecem que têm medo da palavra prosperidade, como se a prosperidade fosse algo ruim, ou fosse uma invenção do maligno, fosse algo que Deus abomina, que não foi criado pelo próprio Deus. Mas nós vemos nas Sagradas Escrituras essa palavra sendo mencionada diversas vezes. A palavra diz que quem anda segundo o conselho do Senhor, medita na sua lei dia e noite, prosperará. E o que é prosperar? No hebraico, a palavra prosperidade significa ausência de necessidade, abundância, ou seja, aquele que tem muito, aquele que é capaz de transbordar. Não é só não ter necessidades, como disse, é ausência de necessidades, porém a abundância também. Ou seja, a pessoa que ela é próspera,
ela tem muito, tem tanto que ela consegue transbordar na vida do outro. Ela não só tem o suficiente, porque quando nós falamos de passar necessidade, nós falamos de pessoas que têm o básico. Então, a pessoa tem o arroz com feijão diariamente, ela não passa necessidade, ela não passa fome. Por quê? Porque ela tem o básico do alimento. Mas ela não é uma pessoa próspera. Por quê? Se ela tem só o básico para ela mesma, ela não consegue transbordar na vida do próximo. Então, aqui a palavra prosperidade, ela remete a algo bem completo. Não é só não ter necessidades, mas é ter muito, ter além, fazer transbordar para também alcançar e edificar outras vidas através daquilo que você prosperou. Considerando que nós somos pessoas que somos espírito e temos um corpo e uma alma, quando nós falamos em prosperidade plena, nós falamos de prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Prosperidade nas emoções, prosperidade na família, prosperidade no casamento, prosperidade nos negócios, prosperidade na saúde, nas finanças, prosperidade espiritual, prosperidade em todas as áreas da vida da gente. E é isso que nós temos aqui como promessa. Aqueles que andam segundo a palavra do Senhor, medita na sua lei dia e noite, não anda segundo a conduta dos pecadores, prosperará em tudo que fizer. Nós seremos como as árvores plantadas à beira dos ribeiros. Daremos frutos no tempo certo, nossas folhas não murcharão. Tudo que fizermos prosperará, ou seja, nós seremos abundantes ao ponto de transbordarmos na vida de outras pessoas. Tudo que Deus nos dá não é para ficar somente em nós, não é para ficar parado em nós. É para que nós possamos multiplicar, colocar em movimento, para que possamos transbordar na vida do próximo, para sermos luz e sal na vida das outras pessoas, para fazermos a diferença no mundo. Nós não fomos plantados aqui à toa. O nome do Senhor precisa ser glorificado nas nossas vidas. Tudo o que fizermos precisa sim exaltar o nome do Senhor. Inclusive, exercer o amor ao próximo, que é servindo. O nosso propósito maior é servir. Quando nós servimos ao outro, nós edificamos vida, nós glorificamos o nome do Senhor e nós prosperamos, porque tudo aquilo que nós fazemos, não com a intenção de nos engrandecer, de nos envaidecer ou de mostrar que estamos fazendo, mas com a intenção de agradar o nosso Deus, nós prosperamos. É uma promessa. Aqui diz que os ímpios são como a palha que o vento leva, ou seja, a palha, em outras versões vai estar falando joio, não tem raiz. Então, quando bate um vento muito forte, ela voa, ela some, ela evapora. E no caso das árvores plantadas à beira dos ribeiros, elas têm raízes profundas, raízes fortes. E não é qualquer vento que derruba essas árvores. Aqui diz no versículo 5 que os ímpios não resistirão no julgamento, ou seja, serão como a palha que qualquer vento leva, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Nós nunca vimos aqui em canto nenhum de Gênesis e Apocalipse alguém que infringiu as leis espirituais, que pecou contra o Senhor e prosperou. São pessoas que em certo momento talvez até se deram bem, mas o final sempre vai trazer ruína, destruição, porque não existe vida longe da presença de Deus. E não existe estar na presença de Deus sem se render à vontade dele, sem obedecer os seus mandamentos. Obedecer. A palavra do Senhor diz que quem ama ao Senhor e anda segundo os seus conselhos, os seus preceitos, prospera. E é isso que eu quero trazer como reflexão para nós nesse primeiro dia de Salmo. Que nós sejamos como as árvores plantadas à beira das águas correntes. Que nós sejamos pessoas que andam meditando na lei do Senhor dia e noite. Que nós sejamos pessoas prósperas para que possamos transbordar na vida do próximo, servir cumprindo nosso propósito
e glorificando o nome do Senhor. Amém? Eu quero orar com você. Pai, nesse primeiro dia de propósito, lendo aqui, meditando nos Salmos, assim como o Senhor me direcionou e trouxe no meu coração, eu quero pedir a Ti que cada dia mais o Senhor fale conosco, que cada dia mais nós sejamos como árvores plantadas à beira do ribeiro, que o Senhor, que a água viva, a água da vida, venha nutrir as nossas raízes, venha trazer os nutrientes, os suprimentos que nós precisamos para que sejamos fortes, resistentes em Ti, para que sejamos alicerçados na Tua palavra e que ela venha ser, sim, a nossa fonte de meditação dia e noite. Que o nosso coração esteja alinhado ao Teu, que a nossa mente seja uma mente próspera. E como disse Salomão, assim como o homem imagina em sua mente, assim ele é. Então que a nossa mente esteja alinhada à mente do Senhor. Nos dê a mente de Cristo, uma mente próspera, uma mente abençoada, uma mente bendita, uma mente disposta a renunciar às próprias vontades para andar em obediência, fazendo a vontade do Senhor, porque nós sabemos que a sua vontade é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha nos alinhar a Ti, que o Senhor venha nos direcionar para que nós possamos nos afastar de tudo aquilo que pode nos afastar dos Teus planos e dos Teus propósitos para as nossas vidas. Eu oro a Ti e peço ao Senhor que seja conosco, nos conduza em cada passo que vamos dar na nossa jornada de fé aqui nessa terra. Em nome de Jesus eu oro assim, e quem concorda diz amém. E se essa palavra falou com você, eu peço que você compartilhe com outras mulheres, com outras pessoas, para que elas sejam edificadas também através dela. Amanhã nós meditaremos nos Salmos de número 2. Lembre-se de colocar a sua vida nas mãos do Senhor, colocar tudo aquilo que você almeja diante dele e se posicione para receber tudo aquilo que ele já tem liberado sobre a sua vida. Afinal, mulheres posicionadas prosperam.